Meus queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos. Estamos começando mais uma aula aqui na Escola do Sofrimento. Aliás, estamos retomando as nossas gravações, pois ficamos aí praticamente quase 2 meses sem um programa inédito e agora estamos retomando as nossas gravações. Eu já havia comentado no último programa que estava tendo muita dificuldade de dar continuidade a esse projeto, por causa das grandes tribulações que a gente acaba enfrentando quando escolhemos fazer alguma coisa para Deus, né? Foi exatamente isso que aconteceu. Há um pouco mais de 1 mês eu perdi a minha mãe e minha mãe teve uma queda, fraturou o fêmur e teve que submeter uma cirurgia. E, infelizmente, dessa cirurgia ela acabou pegando uma infecção hospitalar. E foi exatamente esta infecção que acabou trazendo, né, um grande sofrimento para minha mãe antes do último respiro até o óbito, né? E uma semana depois, estando numa peregrinação na Itália, né, logo no início da viagem, fomos acometidos de um assalto. Olha para você ver, saímos aqui do Brasil para sermos assaltados lá na Itália. E infelizmente, boa parte dos equipamentos em que eu utilizo na gravação deste programa também foram roubados juntamente com todas as nossas bagagens, nossas roupas, né? E isso também acabou prejudicando um pouco dar continuidade às nossas gravações. Mas nós não vamos desistir, não é? João Paulo II dizia que Cristo, que teve todo o direito de descer da cruz, não desceu, eu que não vou descer, dizia ele, né? Então eu faço das palavras de João Paulo II as minhas. Eu não vou descer da cruz, eu não vou desistir, eu não vou arredar o pé. Vamos continuar, enquanto Deus nos der a graça, nós vamos continuar, porque quando nós escolhemos fazer alguma coisa para Deus, né, sempre vem uma cruz para aperfeiçoar a nossa oferta, o nosso sacrifício, né? E isso faz jus àquele versículo do livro de Eclesiástico que diz que quando escolhemos entrar para os caminhos do Senhor, prepara a tua alma para o sofrimento. Estamos sendo provados no fogo do sofrimento, mas, como eu disse, nós não vamos desistir. Enquanto eu tiver força, nós vamos continuar as nossas aulas aqui na Escola do Sofrimento. Muito bem, hoje estamos aqui num cenário bem mais simples do que costumamos gravar. Geralmente gravamos numa capelinha concedida pelo Paulo, pela Rosângela, que muito carinhosamente nos ofereceu para a gravação do nosso programa. Mas devido a esses tempos chuvosos de finais de ano, né, devido às chuvas, parte dessa capelinha fica exposta ao tempo. Então, tivemos que escolher fazer em um outro lugar para que a gente pudesse dar continuidade aí, para não ficar também um tempo longo sem um programa inédito. Por isso estamos aqui hoje. É simples, mas é de coração, porque Deus também age na simplicidade, não é verdade? No programa de hoje nós vamos trabalhar um tema muito interessante, que inclusive é um dos títulos que está na 4ª parte do meu livro, O Sentido Salvífico do Sofrimento Humano. Ali a partir da página 163, né, eu falo um pouquinho de como acontece esse processo de santificação através do sofrimento. E para endossar um pouco mais a nossa reflexão, eu gostaria de trazer o testemunho, né, de uma pessoa que passou por um processo de santificação através do sofrimento, que é a minha mãe. Eu sei que ainda está muito cedo, muito recente, né, da morte dela, tem aí um pouco mais de 1 mês que ela faleceu, né, mas eu percebo que é de suma importância falar sobre isso hoje, trazer o testemunho dela. Não que nós tenhamos gravado o testemunho dela, porque não deu para gravar, mas eu vou fazer aqui um retrato falado. Eu mesmo vou falar um pouquinho da experiência de sofrimento da minha mãe. A minha mãe se chamava Teresa da Conceição Pereira, era de uma família de 5 filhos, né? Minha mãe era uma das mais velhas e não muito diferente das mulheres e das famílias da sua época. Minha mãe nasceu num berço de muito sofrimento. Então meu avô
o pai da minha mãe, ele veio de uma cultura, de uma educação muito agressiva, muito rígida. E isso trouxe um imenso sofrimento não só para minha mãe, como também para suas irmãs e o seu irmão. E isso acabou marcando, né, profundamente a infância da minha mãe. Depois veio o início da sua juventude, ali no finalzinho da adolescência, e minha mãe teve, né, duas grandes decepções na sua área afetiva. E, infelizmente, a minha mãe acabou se machucando muito em duas relações difíceis que ela teve na área amorosa. E, para piorar ainda mais o quadro, ela acabou perdendo a sua mãe, a minha avó Etelvina, e que foi para ela uma das suas maiores perdas, porque era o lado amoroso da família, porque o meu avô, ele tinha, né, uma característica mais agressiva, mais rígida, né, ao lidar com os filhos. Já a minha avó Etelvina era a parte mais acolhedora, né, a parte mais amorosa, mais carinhosa. E aí a perca da sua mãe trouxe uma dor profunda na sua alma. Minha mãe praticamente ficou desamparada. E aí chega a vez do meu pai. Meu pai, que sai de Minas para trabalhar em São Paulo, conhece a minha mãe e pouco tempo eles acabam se casando, porém a minha mãe não estava preparada afetivamente para uma relação de marido e mulher. E por causa das tantas feridas que ela trazia, por causa da imaturidade própria da sua idade, né, minha mãe acabou entrando num matrimônio muito despreparada. E isso marcou profundamente aí a história da minha mãe, que infelizmente, né, esse casamento, né, que foi vivido sobre o altar de muito sacrifício, de muito sofrimento, perpetuou praticamente até o final da sua vida. E aí você já conhece a história, né? Uma pessoa que vive uma vida de muito sofrimento, uma hora, né, não demora muito vir as doenças. E a primeira doença grave que surgiu ali já na sua juventude foi a diabetes. Depois veio a fibromialgia, problema de coração, depressão, pressão alta. E aí no ano de 2011 a minha mãe acabou tendo, né, uma série de AVCs num pequeno espaço de tempo. Foram 4 picos de AVCs e daí para cá a saúde da minha mãe foi ficando, né, cada vez mais debilitado. No ano de 2013, aí veio mais uma notícia ruim. Minha mãe, por causa de uma crise de hipoglicemia, ela caiu, fraturou a coluna e essa fratura, né, inaugurou então uma nova era de muito sofrimento na vida da minha mãe. A partir disso, né, depois de ter ficado praticamente quase 2 anos hospitalizada, né, que trouxe um grande sofrimento para toda a família. Minha mãe sai do hospital praticamente semi-acamada, né, com todo aquele sofrimento que você já sabe de uma pessoa que depende do outro para tudo, né, para tomar banho, para dar a medicação, para trocar a fralda, para ir ao banheiro. E isso se prolongou ainda por mais 5 anos, né, até que neste ano, em setembro deste ano de 2018, minha mãe teve uma nova queda e nessa ela acabou fraturando o fêmur, teve que se submeter a uma cirurgia, fez a cirurgia, que a princípio foi tudo bem, mas acabou, né, pegando uma infecção hospitalar e foi essa bendita infecção que antes do último suspiro, né, fez com que minha mãe vivesse aqueles 20 últimos dias de muito sofrimento, de um intenso sofrimento, de muita agonia, até que enfim minha mãe pôde de fato vislumbrar a porta do paraíso. Mas aí você poderia estar se perguntando, né? Mas meu Deus do céu, como é que uma pessoa que tem uma história assim tão sofrida, tão dramática, pode nos servir de referência como uma forma de alcançar o céu? Bom, aqui nós chegamos num ponto crucial da nossa reflexão. É justamente nesse ponto que reside a espiritualidade do sofrimento. Eu já disse para você que aqui também eu sou um aluno, não sou um mestre, nem sou um professor do sofrimento, não. Eu sou um aluno e também estou aprendendo a dar sentido aos sofrimentos. E a leitura que eu faço da história da minha mãe é exatamente esse processo de santificação, de purificação que Deus utiliza
para salvar uma pessoa. E para nos ajudar a entender um pouco melhor sobre essa questão, de sermos santificados no sofrimento, eu gostaria de ler aqui um trecho do livro O Sentido Salvífico do Sofrimento Humano. Nós estamos aqui na página 170, onde diz assim: este processo de sermos santificados através dos nossos sofrimentos acontece na faculdade da vida. Existem duas formas pelas quais nós podemos ser salvos. Uma é pelo martírio de sangue. Se por algum motivo nós viemos a derramar o nosso sangue por causa de Deus, por causa do nome de Deus, como aconteceu com Santo Inácio de Antioquia, que morreu triturado nos dentes de um leão, e até nos dias de hoje o seu sangue continua alimentando a fé de muitos homens e mulheres da igreja. Esse é o que a igreja chama de martírio de sangue. A outra forma pela qual nós podemos nos santificar é através do martírio branco. São aqueles sofrimentos vividos no dia a dia que nós chamamos de martírio branco. E este processo acontece na faculdade da vida, no rito ordinário dos sofrimentos cotidianos, onde todos nós recebemos uma recompensa segundo as escolhas que nós fizemos em vida. Há um poeta modernista americano chamado Wallace Stevens. Ele disse certa vez que a morte é a mãe da beleza, que de certa forma é um paradoxo, porém significativo e suplementado de valores. A morte, que acontece num cenário de tristeza, reúne em si todos os valores que agregamos em nossa vida através das nossas escolhas. Veja só, o Wallace vê aqui a morte como uma coisa bela, e deveria ser bela, mas infelizmente para muitos a morte é uma coisa trágica, talvez até para a maioria, A existência humana depende desse significado de mortalidade, pois certa quantidade de terror, uma mesma quantidade de beleza. A beleza está no valor que agregamos durante a nossa vida na Terra e que vai dar significado à nossa morte. Morrer sem ter dado valor à nossa vida pode ser uma morte trágica e sem qualquer aspecto belo. Mas morrer depois de termos passado pela escola do sofrimento, olha aí, a escola do sofrimento é a proposta do nosso programa. Depois de termos passado pela escola do sofrimento com sentido e significado. Por isso a importância de dar sentido aos nossos sofrimentos. É trágico o sofrimento que não encontrou seu significado, hein? É um título também do nosso livro. Em resumo, o Wallace está dizendo que se nós dermos sentido aos nossos sofrimentos, pode fazer deste momento terrível da nossa vida, que é a morte, uma experiência bela de todos os sacrifícios da experiência humana. Olha, então isso depende muito de como nós vivemos a nossa vida no passado. Para muitos, a morte será uma coisa terrível. Uma pessoa que vive numa vida de pecado, afastada de Deus, descompromissada com o outro, Uma pessoa que fez diversas escolhas erradas aí durante a sua vida, quando chega na hora da sua morte, vai acontecer aquilo que Jesus fala no Evangelho, A esta pessoa o que resta é choro e ranger de dentes. É triste, é trágico morrer desta forma, porém, para aqueles que fizeram boas escolhas, aquelas pessoas que caminharam em Deus, aquelas pessoas que viveram uma vida de santidade ou que se deixaram passar por esse processo de purificação que acontece através do sofrimento, como disse Santo Agostinho, se a morte não tivesse nos abrido a porta, não entraríamos no paraíso. Eu aprendi com meu diretor espiritual que existem 3 dias mais importantes da nossa vida. O dia do nosso batismo, porque é o dia em que nós nascemos para Deus, que nós passamos a fazer parte da família de Deus e recebemos os dons necessários para a nossa salvação. Segundo, o dia de hoje, porque é o dia em que as nossas escolhas testemunharão a nosso favor no dia da nossa morte. E em terceiro, o dia da nossa morte, porque é o dia em que o nosso futuro se definirá por toda a eternidade.
Portanto, são o sentido e os valores que nós agregamos à nossa vida, dia por dia, é que valerá a nossa eternidade. Não podemos esquecer que seremos apresentados a Deus no juízo final de maneira como a morte nos encontrar. Sendo assim, todos os dias da nossa vida se torna importante, pois nada ficará oculto no dia do nosso julgamento. Tudo está sendo registrado no livro da vida. A igreja nos ensina que existem 2 juízos que acontecem após a nossa morte. O primeiro é o juízo particular. Logo depois que a pessoa morre, ela passa por um juízo particular, um juízo imediato, onde ela, sobre uma luz divina, ou seja, a própria presença de Deus, vai iluminar a consciência dessa pessoa e de uma maneira muito lúcida, muito clara, a pessoa tem uma consciência plena, não mais limitada, mas plena de tudo aquilo que ela fez na vida, tanto as coisas boas como as coisas ruins, tanto as virtudes como os pecados. E aí, diante da presença de Deus, a própria pessoa chegará à conclusão do seu futuro definitivo. E isso ainda não é o juízo final, viu? Ainda haverá um juízo final onde todos nós seremos julgados segundo as escolhas que fizemos em vida. É o que nós acabamos de ouvir aqui. Nada ficará oculto no dia do nosso julgamento. Tudo está sendo registrado no livro da vida. Todo mundo tem um livro, viu? Eu tenho o meu, você tem o seu. E no dia do juízo final esse livro será aberto e tudo aquilo que nós fizemos em vida estará escrito neste livro. E é este livro que falará por nós no juízo final. Eu me recordo um período em que morei em Portugal, na cidade de Évora. Eu fui visitar uma capela chamada Capela dos Ossos. É uma capela franciscana, onde os monges construíram essa capela com o objetivo de fazer uma espécie de retiro da boa morte, uma reflexão de como devemos nos preparar para a morte. E essa capela é constituída mais ou menos aí por 5.000 ossos, Já no pórtico de entrada, nós encontramos uma frase que diz bem assim: nós, ossos que cá estamos, pelos vossos esperamos. É uma frase que já de entrada assim muita gente desiste de conhecer a capela, porque é uma frase bem impactante, Mas para dizer da importância que é o dia da nossa morte e a importância que é o dia de hoje, porque é o dia de hoje que vai nos revelar se a nossa morte será trágica ou se ela será bela. Mas voltando aqui no que diz respeito ao testemunho da minha mãe, tem mais uma coisa que eu gostaria de partilhar com você. A minha mãe não foi uma mulher de muitas virtudes, nem foi aquele tipo de pessoa piedosa, de ir à igreja, de ter compromisso na paróquia. Minha mãe não foi muito desta linha. Porém, com o passar do tempo, eu fui percebendo que a minha mãe foi tendo uma percepção de que Deus de fato estava trabalhando na sua santificação, que Deus estava cuidando da salvação da sua alma. E isso foi acontecendo, desde o seu nascimento. Mas a partir de um dado momento, assim, precisamente a partir do ano de 2011, ou seja, mais ou menos aí de uns 7 anos para cá, eu percebi claramente que minha mãe foi cedendo a este modo que Deus escolheu para salvar a alma dela, Como eu disse, se não é pelo bem, é pelo mal. Se não é pelo amor, é pela dor. Como a minha mãe não tinha muitas virtudes, não era aquele tipo de pessoa piedosa, para que Deus pudesse salvar a minha mãe, Ele permitiu que ela passasse por esse imenso sofrimento que eu narrei para você, Essa história triste, essa história dramática, mas foi através dessa história que a minha mãe pôde contemplar o paraíso. Pois é impossível que Deus não recompense uma mulher de tanto sofrimento. E eu tenho muita tranquilidade em te dizer isso,
porque eu estou de fato muito dedicado a este assunto do sofrimento. Eu estou cada vez mais compreendendo o quanto Deus utiliza os nossos sofrimentos para nos salvar. E aqui eu não estou querendo canonizar a minha mãe não, mas com o testemunho dela eu quero dizer para você que é possível sim ser salvo. Talvez a sua vida seja um pouco até parecida com a da minha mãe, uma vida de muito sofrimento. Talvez desde o seu berço até os dias de hoje você só contemplou sofrimento na sua vida, mas tenha certeza de uma coisa: se você está sofrendo é porque Deus está cuidando da sua salvação. Você está muito próximo de ser salvo, Você está muito próximo da santidade, porque os seus sofrimentos vai te levar para o céu. E o que você precisa de fazer? Dar sentido a esse sofrimento. Eu fui percebendo nesses últimos 7 anos que minha mãe foi se deixando moldar por Deus. Logo que ela ficou debilitada de poder ir à igreja, os ministros da Eucaristia semanalmente estavam lá levando a Eucaristia para ela, e vi que Deus também através do sacramento foi trabalhando a alma da minha mãe, foi trabalhando essa consciência de que o seu sofrimento era uma forma de purificação. Por diversas vezes a minha mãe recebeu a unção dos enfermos, recebeu o sacramento da penitência, e nos últimos dias, ali nos momentos finais da vida da minha mãe, nós tivemos todos os cuidados, nós da família, de dar a ela os sacramentos necessários para que ela pudesse partir reconciliada com Deus. Por isso, eu não tenho medo de dizer hoje que o testemunho da minha mãe é um verdadeiro exemplo de como devemos alcançar o céu através dos nossos sofrimentos. E assim eu gostaria de finalizar essa reflexão com uma frase, na verdade uma oração que São João Maria Vianney fazia, onde ele dizia assim: Senhor, dai-me a graça de morrer te amando e de morrer sentindo que te amo. Pois para ele não bastava apenas ter a consciência que se ama a Deus. O mais importante era morrer desejando, amando verdadeiramente a Deus. E é com esse amor que Deus nos ama no dia de hoje. Alguém poderia até dizer assim: mas como que Deus é capaz de dar a uma pessoa tanto sofrimento para que ela pudesse ser salva? Mas eu te digo que isso não é castigo, isso não faz de Deus um carrasco. Muito pelo contrário, isso é misericórdia. Isso é amor. Nós estamos aqui diante da imagem de Jesus misericordioso. É por misericórdia que Deus permite que passamos por muitos sofrimentos. Os nossos sofrimentos têm a mesma proporção pela qual nós necessitamos ser salvos. E a partir disso, começar a conquistar valores, começar a adquirir virtudes, porque os sofrimentos produzem virtudes, pois são as virtudes que nos levará para o céu, tá bom? E eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao André, do AG Basic Store. É uma loja de moda masculina. Como eu disse no início do programa, nós fomos assaltados na Itália e, além dos equipamentos, levaram praticamente as minhas melhores roupas que eu uso aqui no programa. E o André, com muita generosidade, doou algumas roupas para que eu pudesse estar assim mais apresentável aqui no programa, não é mesmo? Então eu gostaria de agradecer de coração o André e divulgar também a loja. Em qualquer lugar do Brasil você pode visitar a loja através do site www.agbasicstore.com.br. Através das mídias sociais também você pode acessar o facebook.com/loja-ag ou pelo Instagram AG Basic Store. E eu não poderia também deixar de dizer para você que você pode adquirir o livro O Sentido Salvífico do Sofrimento Humano em qualquer lugar do Brasil através da loja Canção Nova, loja.cancaonova.com
ou pela Livraria Loyola, livrarialoyola.com.br. Aqui na nossa região do Vale do Aço, você pode adquirir o livro na Livraria João Paulo II, no centro de Patinga, na Livraria Leitura, no shopping de Patinga, na loja de artigos religiosos Nossa Senhora Aparecida, no Horto, e na Secretaria Paroquial Senhor do Bonfim. Bom, estamos chegando no final do nosso programa. Espero que este tema de hoje possa ter te ajudado. Primeiro, a valorizar mais a questão da morte. Depois, a como nós podemos dar sentido no dia a dia da nossa vida. E por fim, como podemos fazer essa leitura espiritual, dos sofrimentos que nos visita no dia a dia da nossa vida. Nunca se esqueça que o seu sofrimento não é em vão e são eles que vão te levar para o céu. Deus abençoe você. Até o nosso próximo programa.